Olá, boa noite. Estamos aqui com o nosso programa Saber Viver. E hoje eu gostaria de ler com vocês um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós estamos próximos de uma data muito significativa na história do mundo ocidental, na verdade na história do mundo. Dia 31 de outubro é a data que se comemora a Reforma Protestante. É lógico que para muitas pessoas a Reforma Protestante foi uma tragédia, foi uma tristeza, foi a época em que a Igreja cristã se dividiu entre Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Protestante. Por outro lado, outras pessoas identificam realmente nesse período da Reforma um movimento de grande transformação política, econômica, social e religiosa, como de fato foi. E além disso também muitas pessoas perguntam, né, o que foi que aconteceu realmente ali. Nós podemos, a partir do momento que estudamos um pouco mais sobre a Reforma Protestante, nós descobrimos que foi a partir dali que surgiram tantos grupos cristãos das mais diversas denominações. Hoje nós sabemos que existem grupos como os luteranos, os presbiterianos, metodistas, pessoas de linha mais pentecostal, igrejas conhecidíssimas como igrejas de linha batista e assim por diante. E é lógico que às vezes nós perguntamos por que existem tantas denominações, por que existem tantos grupos, por que não existe somente uma igreja, debaixo de um líder, pregando a mesma mensagem? E realmente essa é uma grande pergunta para nós. E uma das grandes questões que nós precisamos responder é por que a Reforma Protestante provocou esse tipo de distanciamento de algumas pessoas, de distanciamento do veio principal do cristianismo que vinha sendo desenvolvido há mais de 1000 anos? E aqui eu gostaria de compartilhar algumas coisas. Realmente o nosso tempo não permite nós explorarmos esse assunto com mais profundidade. Mas eu gostaria de dizer que a grande questão no século XVI, durante a Reforma Protestante, não era a questão do dinheiro, não era questões de revolta de camponeses ou o interesse da formação de nações-estado, todas tiveram seu lugar, mas a principal questão na Reforma Protestante foi sobre como uma pessoa é salva. Essa era toda a questão. E você já aprendeu nas aulas de história que o mundo daquela época era teocêntrico, isto é, todas as pessoas viam a sociedade sob a cosmovisão do cristianismo, a ideia de que Deus existe, que o pecado é uma realidade e que há necessidade de alguma forma de redenção, de perdão para se viver eternamente. Essa era a questão que estava na mente de praticamente todas as pessoas. E naquela época havia uma resposta bastante direta em relação a isso. Como eu posso ser salvo? Como eu posso ter a certeza da salvação? Como eu posso saber que quando eu morrer, eu não vou para o purgatório ou eu não vou para o inferno? Como eu posso saber disso? E a resposta que estava sendo dada através de muitos séculos era: participe da igreja, participe dos sacramentos, procure fazer boas obras, seja uma pessoa dedicada e assim você vai acumular os merecimentos suficientes para no dia do julgamento você ser recebido por Deus. Talvez algumas pessoas diriam, mas eu não sou uma pessoa perfeita, não fui uma pessoa perfeita. E a resposta dada a esta questão era: olha, ainda que você não seja perfeito, você vai passar um tempo num período chamado de purgatório. Purgatório seria um lugar para onde as pessoas vão para purgar os seus pecados, para ser purificado dos seus pecados. E que se então você recebesse as orações das pessoas daqui, deste lado, né, da vida, então o seu tempo seria abreviado e você então iria para a presença de Deus. Essa era uma ideia muito comum naquela época e por isso que surgiu o que foi chamado de indulgência, né? Indulgência basicamente era a ideia de que
certas pessoas dentro da igreja viveram uma vida muito santa, de extrema obediência a Deus, e que na verdade esta santidade produziu uma espécie de santidade extra, talvez mais do que Deus mesmo exigiria, e que essa santidade extra estava se tornando o tesouro da igreja. É como se houvesse uma espécie de banco espiritual, uma conta espiritual, onde esses valores dessa santidade extra eram depositados e se tornavam um patrimônio da igreja, e que a igreja, então, na pessoa do seu Papa, poderia liberar parte desse valor para algumas pessoas. E como isso aconteceria? Naquela época, isso acontecia através da venda de indulgências. Eram documentos oficiais assinados por autoridades da igreja da época que diziam que se você adquirisse esses documentos, então, por exemplo, entes queridos que estavam até então sofrendo no purgatório, eles imediatamente iriam subir ao céu, deixariam de sofrer. E é lógico que isso se tornou um negócio, porque, inclusive, muitas das grandes construções majestosas da cidade de Roma, da igreja hoje, foram construídas a partir desta arrecadação desse dinheiro. E é lógico que você está perguntando, gente, mas Jesus nunca ensinou sobre essa ideia de purgatório, ou de indulgências, ou de que pessoas viveram uma vida assim tão santa, capazes de exceder aquilo que Deus pedia e que isso poderia se tornar o tesouro da igreja. E no século XVI, algumas pessoas começaram realmente a questionar isso. E um deles foi um homem chamado Martinho Lutero. Ele era um professor universitário alemão e era um frei católico da ordem de Santo Agostinho, e ele começou a estudar os Salmos e o livro dos Gálatas e a carta de Paulo aos Romanos, e ele começou a ver nesses textos o que ele não estava acostumado. Ele começou a perceber que o relacionamento com Deus não dependia das questões que estavam sendo ensinadas pela igreja, e não dependia das obras, não dependia das peregrinações, do culto das relíquias, não dependia de indulgências. E por isso que este monge agostiniano, Martinho Lutero, ele resolveu escrever 95 teses, defendendo a tese, 95 teses, né, dizendo que indulgências não são ensinadas na Bíblia. E ele pregou essa declaração, né, de 95 teses na porta da capela da universidade. E esse era um costume que eles faziam de expor, publicar teses para chamar as pessoas à discussão, para analisar. Ele não sabia que isso iria desencadear uma reação em cadeia que iria se estender para uma boa parte da Europa e iria se transformar naquilo que foi chamado de Reforma Protestante. Porque, por um lado, a igreja estabelecida condenou severamente esse tipo de questionamento. E, por outro lado, outras pessoas, Lutero está com razão. Realmente, quando nós vamos para o Evangelho Bíblico, nós não encontramos esses ensinos. E isso começou a gerar um grande movimento. Tanto é que Martinho Lutero, então, foi convidado para esclarecer essas questões, e na verdade ele foi apresentado diante de uma grande assembleia de nobres e autoridades eclesiásticas, e ele foi desafiado a renegar tudo o que ele tinha dito, o que ele tinha escrito, as coisas que ele tinha pregado, e ele sabia que haveria uma possibilidade muito grande dele ser torturado e morto por causa disso, porque naquela época, quando havia um questionamento em relação ao ensino da igreja, havia o que era chamado de Santa Inquisição. Havia investigações e muitas vezes tortura e até mesmo morte para com aqueles que eram considerados hereges, aqueles que se voltavam contra a doutrina da igreja estabelecida. E você pode imaginar, diante dessa assembleia, o que Lutero poderia fazer? O fato é que ele disse: se vocês não me convencerem pela razão e pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso mudar, que Deus me ajude. E isso provocou uma reação
imensa em toda aquela assembleia, e o fato é que depois ele foi removido dali e havia sim uma possibilidade dele ser preso e ser torturado e executado, mas alguns amigos dele o sequestraram, por assim dizer, e o levaram para um castelo, e lá ele ficou protegido durante algum tempo e depois continuou a pregar e a ensinar. E ele então foi aquele que deu início àquilo que se chamou de reforma, porque a princípio ele acreditava que a própria igreja medieval, se os líderes, se o Papa e os cardeais e todos aceitassem que a igreja havia se corrompido, que ela havia se distanciado de Deus, então ele permaneceria. Mas ele chegou à conclusão de que naquela época, até mesmo as maiores autoridades, incluindo o Papa em Roma, haviam se distanciado da palavra de Deus. E por isso ele decidiu romper. E foi enviado para ele uma declaração da igreja de que ele estava desligado da igreja. E então ele começou a pregar e a ensinar, e esse movimento foi crescendo. E depois disso, outras nações também tiveram acesso àquilo que ele estava ensinando, também se juntaram ao movimento de reforma. E depois isso também acabou se estendendo para outros países da Europa, também as ilhas britânicas, e isso se tornou um movimento de grandes proporções. Por que eu estou recapitulando com você essa história? Porque é importante nós lembrarmos, né, que o movimento da reforma teve diversos aspectos, mas um dos mais importantes foi que haviam homens que estavam querendo que a igreja voltasse à sua simplicidade do ensino de Jesus e dos apóstolos. E por isso, nesta noite, eu queria deixar com você esta mensagem, que depois de tudo, depois de 2000 anos, e de tantas confusões, e tantos movimentos, e tantas denominações, existe algo mais básico e fundamental que eu creio pode nortear as nossas convicções e o nosso relacionamento com Deus. Se nós somos cristãos, um cristão, por definição, é aquele que acredita em Jesus, aquele que acredita nos seus ensinos, aquele que se volta para o que Jesus e os apóstolos disseram e acredita com simplicidade nestas verdades. Um verdadeiro cristão é aquele que não aceita que o cristianismo se torne uma religião mercantilista, exploradora, e ao mesmo tempo também não aceita que se torne super-organizações opulentas, riquíssimas, que oprimem e constrangem aqueles que não creem da mesma forma. Um verdadeiro cristão é aquele que acredita de todo o coração de que, depois de tudo, Deus é real, a palavra dele é verdadeira e que a salvação é possível e ela pode acontecer através da fé. E por isso eu quero voltar ao texto que nós lemos no início. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele disse: "Pois não me envergonho do Evangelho". E ele disse isso diante dos grandes intelectuais da cidade de Roma, ele disse isso diante das grandes autoridades judaicas na época. Ele dizia: "Não me..." E ainda hoje muitas pessoas podem até se sentir constrangidas, não é? Dizendo: "Bom, se eu digo que eu sou cristão, eu vou ser considerado meio que fanático, obscurantista, uma pessoa que se recusa a analisar as bases científicas e filosóficas da verdade." São muitas coisas que as pessoas podem dizer. Mas o apóstolo Paulo disse: "Eu não me envergonho do Evangelho", porque este Evangelho é uma boa notícia. É a boa notícia de Deus para nós. E que boa notícia é essa? É que a salvação chega até nós não por estruturas hierárquicas, não por cerimônias, não por peregrinações, não por mediação de santos ou por cerimônias outras que não estão na Bíblia. A salvação chega até nós pela fé em Jesus Cristo. Por isso que ele diz: "Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." E a salvação é real, é verdadeira. E você percebe que a salvação não é por boas obras, não é por caridade. E Deus, você pode dizer: "Mas espera aí, significa que eu posso viver de qualquer maneira?" Não. Perdão, porque aquele que realmente foi salvo pela graça de Deus, que confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador, vai desejar viver uma vida em gratidão para a glória de Deus. Mas o fato é que a salvação chega até nós pela fé. É a mão que se estende para receber o presente que Deus oferece.
E o presente que Deus nos ofereceu foi o seu próprio Filho, que morreu na cruz em nosso lugar. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não fé e mais alguma coisa. Não fé e mais estruturas religiosas criadas pelos homens, mas fé em Jesus Cristo. E quando nós cremos nele de todo o coração, nós descobrimos que aquela mesma voz poderosa e cheia de amor e compaixão que foi ouvida no primeiro século, através da vida de Jesus, é a mesma voz que ecoa em nosso coração. E nós ouvimos Jesus dizendo: venham até mim, creiam em mim, eu tenho a vida eterna. Nós ouvimos Jesus dizendo: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso eu queria dizer nesta noite, você que nos ouve nesse nosso programa, pense nisso. O que é que nós podemos fazer diante de 2000 anos de história, diante de tantas coisas que aconteceram, guerras em nome da fé, perseguição, arrogância, tantas coisas, exploração de todo tipo em nome do cristianismo? O que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer: vamos voltar a Jesus, vamos voltar ao Evangelho, vamos voltar à simplicidade daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Vamos acreditar que a verdadeira transformação, ela acontece pela ação sobrenatural e poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Porque quando nós cremos nessa verdade, nós experimentamos aquilo que tem sido experimentado por pessoas através dos séculos em todas as nações. Pessoas não somente do mundo ocidental, mas na Ásia, na África, na Oceania, pessoas que têm dito: eu conheci Jesus. Eu fui salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Por isso, nesta noite eu queria dizer para você, comemorar a Reforma Protestante não deve ser a comemoração de uma espécie de uma comemoração institucional, uma comemoração simplesmente de saudosismo ou de nostalgia, não. Eu creio que a principal forma de comemorarmos a Reforma Protestante é termos em nosso coração a mesma atitude que aqueles homens tiveram, e muitos deles foram torturados e mortos por causa disso. E o que eles fizeram? Eles se voltaram para a Bíblia, eles se voltaram para a Palavra de Deus, eles se voltaram para o Evangelho e eles pregaram esse Evangelho. Eram homens perfeitos? Não, de jeito nenhum. Eles eram filhos da sua época e cometeram muitos erros, mas uma coisa eles acertaram, uma coisa eles fizeram certo. E o que foi? Eles pregaram o Evangelho de Jesus. E nesta noite eu queria dizer para você: creia no Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não temos forças em nós mesmos, nós não temos habilidades em nós mesmos, não importa o quanto façamos de boas obras, não temos como merecer a vida eterna, mas Jesus pagou o preço lá na cruz em nosso lugar para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna. Por isso, o que você pode fazer? Você pode dizer: Jesus, eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu creio que Tu és real, que Tu ressuscitaste dos mortos, e eu recebo na minha vida como meu Senhor e o meu Salvador. E se você fizer isso, você vai descobrir o poder do Evangelho. Deus abençoe a sua vida.